Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí contigo, como está comigo e como está com todos aqueles que buscam ao Senhor e creem no seu nome. Que alegria, juntos mais uma vez, na presença do Senhor, nesta noite de sábado, para a glória do Senhor Jesus Cristo e louvor do seu nome. Seguimos juntos nesta caminhada. Seguimos juntos nesta jornada na presença de Deus. Porque conforme nós temos ministrado, o que importa para nós é a presença de Deus. Se não for a presença de Deus, não vale a pena. Se não for a presença de Deus, nem me faça sair daqui. Se não for a presença do Senhor em nossa vida, nada faz sentido, nada vale a pena. Se não for a presença de Deus em nossa vida, não nos resta expectativa, nem tampouco esperança. O que nos move, repito, o que nos move é a presença de Deus. O que tem movido você? Você já se fez essa pergunta? O que é que tem movido você? O que é que tem te dado razões para seguir em frente? Quem ou o que tem levado você a permanecer em pé? Muitos não veem motivos para continuar lutando. Muitos não veem motivos para continuarem firmes. Muitos não veem mais motivos para seguir em frente. O que nos leva a seguir em frente? O que nos leva a permanecer? O que nos leva a avançar? O que nos leva à vitória é a presença de Deus. Muitos têm ficado pelo caminho. Muitos têm desistido. Muitos têm aberto mão até dos seus sonhos, porque lhes falta a presença de Deus. Eu estou aqui com você nesta noite para te lembrar que se não houver a presença de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, não haverá vitória. Não haverá resposta. Não haverá esperança nem fé. Se não for a presença de Deus, não há razão para ir em frente. Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, Deus é que vai à nossa frente. Conforme Isaías escreve no capítulo 45, Ele é que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. Se você não tiver o Senhor à sua frente, você vai continuar andando por caminhos tortos. Eu vou repetir. Isaías capítulo 45, versículo 2 diz que o Senhor, Ele, ninguém menos do que Ele, é que vai à nossa frente, endireitando caminhos tortos. Em outras palavras, se o Senhor não for à sua frente, você continua andando por caminhos tortos, caminhos obscuros, caminhos tenebrosos, caminhos de morte, caminhos sem esperança, caminhos de tristeza, caminhos de dor, caminhos de desânimo, caminhos de enfado. Mas quando o Senhor vai à nossa frente, fica a nossa situação igual a do salmista.
que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E fica aqui a nossa pergunta: quem vai à sua frente? Queridos, não é fácil. Não tem sido fácil para mim, e eu sei que não tem sido fácil para você. Mas Jesus avisou, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Agora, a única forma de ter bom ânimo, como é que Jesus manteve bom ânimo? Ele buscava a presença do Pai. Como é que Jesus manteve seu bom ânimo? Buscando a presença do Pai. E como é que você e eu manteremos o nosso bom ânimo? Buscando a presença do Pai. O Senhor é que vai à nossa frente, endireitando caminhos tortos. Se o Senhor não estiver à sua frente, você vai continuar andando por caminhos tortos. Então perceba que muitas vezes a sua vida vai assim, como uma montanha russa, altos e baixos, curvas e curvas, altos e baixos, porque falta a presença de Deus, porque falta a glória do Senhor à sua frente. Tu que vais adiante de mim, diz Isaías o profeta, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças as trancas, os ferrolhos de ferro. Quantas pessoas que além de andarem por caminhos tortos, porque o Senhor não está com elas, elas não conseguem avançar porque existem portas de bronze fechadas à frente delas, com trancas de ferro. E não conseguem prosseguir, não conseguem avançar, sua vida segue amarrada, sua vida segue enroscada, sua vida segue infrutífera, sua vida segue improdutiva, sua vida segue de mal a pior. Porque lhes falta a presença de Deus. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque num sábado à noite você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui onde nós buscamos a presença de Deus. Queridos, não há lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. O salmista, ele vem e me diz: vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 anos sem a sua graça. Vou repetir. Vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 anos sem a sua graça. E nós temos a oportunidade, o privilégio, a bênção de termos ao nosso alcance a presença de Deus. Você que está comigo agora nesta live, tem o privilégio, a honra, a bênção e a oportunidade de alcançar a presença de Deus. Não quer dizer que não haverão momentos difíceis, não quer dizer que não haverão lutas, não quer dizer que não haverão provas, não quer dizer que não haverão aflições, não quer dizer que não haverão desertos. Mas quer dizer que a presença do Senhor vai endireitar os caminhos. Quer dizer que a presença do Senhor vai abrir as portas. Vai dizer que a presença do Senhor vai mover os céus. Quer dizer que a presença do Senhor vai trazer a mão de Deus sobre você. E muitos hoje não têm a vida na presença de Deus e, consequentemente, não alcançam a graça. O que é que Paulo pediu a Deus? Senhor, tira de mim esse espinho, esse incômodo, essa prova, essa luta, essa aflição, tira de mim.
E Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas Paulo era um homem que tinha a presença de Deus. Neste caso, a graça lhe basta. Eu hoje dou testemunho aqui para todos vocês. Nós podemos, todos nós, podemos viver uma experiência única, particular, especial e poderosa com Deus. Eu hoje posso afirmar, pela misericórdia do Senhor, que vivo esta frase: a graça do Senhor me basta. Porque tenho colocado a minha vida diante do altar de Deus. Você tem feito isso? Tenho colocado a minha vida diante do altar do Senhor. E mesmo em meio a muitas provas, a graça do Senhor tem me bastado. De nada tenho falta. Deus tem sustentado. Deus tem suprido. Deus tem abençoado. Deus tem cuidado. E Deus tem feito milagres. Muitos buscam o milagre de Deus, mas não buscam uma vida com Deus. Eu vou repetir. Muitos buscam o milagre de Deus, mas não buscam uma vida com Deus. Eu tenho preferido dizer: Senhor, exatamente, a Luzca está escrevendo aqui nos comentários: eu já pedi tanto a Deus para tirar de mim o transtorno da ansiedade, mas como o senhor falou, Paulo tinha uma vida no altar, tenho estado no altar. Deus não tirou o espinho que Paulo possuía na sua carne, no seu corpo. Deus não tirou. Mas fez com que a graça bastasse a Paulo. Talvez Deus não tire de mim, talvez Deus não tire de você a prova. Mas Ele fará com que a sua graça nos baste. E eu hoje tenho percebido que muitas pessoas, querem a bênção de Deus, mas não querem uma vida com Deus. Falamos em clamor, falamos em oração, falamos em buscar Deus de madrugada, e as pessoas estão ali. Pastor, traz uma palavra para a minha vida. Pastor, o que é que Deus tem para mim? Mas nós precisamos, na verdade, ter uma vida com Deus. Quando eu busco uma vida com Deus, a presença de Deus na minha vida é que promove o milagre. Eu vou repetir. Quando eu busco uma vida com Deus, a presença de Deus na minha vida é que traz o milagre. Se Deus está na minha vida, o milagre vem como consequência. A graça é o que nos basta, Luzca. É o que supre. É o que é suficiente. Bastar significa ser suficiente. A graça de Deus faz com que seja suficiente. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. E há uma multidão para alimentar. Se a graça de Deus está ali, e a graça de Deus estava em Jesus, 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar 5.000 homens, mais as suas mulheres, mais as crianças e os velhos. E todos se fartaram, e ainda restaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Porque a graça de Deus estava sobre a vida de Jesus Cristo. A graça bastar significa que tudo que for necessário será suprido. A graça bastar significa que não haverá falta.
A graça bastar significa que a presença de Deus é suficiente. Ah, mas eu só tenho. O que você tem é suficiente. Isso é a graça que basta. A graça que basta é aquela que faz com o que você tem nas suas mãos seja suficiente. A graça de Deus bastava para Paulo. E Paulo foi um homem cheio da presença de Deus. Passou sim por açoites, apedrejamentos, naufrágios. Passou sim por humilhações, perseguições por causa do Evangelho. Mas também foi arrebatado ao terceiro céus, foi instrumento nas mãos do Senhor, falou para reis e para imperadores, mas também aprendeu o quanto importava sofrer pelo Evangelho. E tudo isso porque a graça de Deus na vida de Paulo era o suficiente. Houve momentos em que ele teve de trabalhar, fazer tendas para garantir sua subsistência, mas a graça do Senhor era suficiente. Um homem que viveu o sobrenatural de Deus ao longo da sua história e cuja graça do Senhor foi suficiente. Sabe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos, nesta noite eu quero te fazer um convite. Antes de mais nada, compartilhe esta live. Antes de mais nada, usemos esse aviãozinho do Instagram, ou se alguém que está no Facebook também, pode compartilhar a live na sua linha do tempo, ou fazer uma sala de vídeo para que os seus amigos possam assistir esta ministração. E os que estão no Instagram, compartilha, clica aí no aviãozinho e manda para pelo menos 10 dos seus seguidores. Somos 12 pessoas agora. Com 10 convites cada um, serão 120 convites. 120 oportunidades do Espírito Santo alcançar pessoas através da palavra. E a palavra de Deus é que nos produz fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E nós não estamos aqui para ministrar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Portanto, convide pessoas a estarem conosco, pois já iremos ministrar a palavra do Senhor. Já iremos buscar aqui o que Deus tem a dizer aos nossos corações nesta noite de sábado. No entanto, Deus tem muito a dizer a todos nós e nós devemos repartir isso. Porque no reino de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então dê a pessoas agora a oportunidade de estarem conosco, recebendo esta palavra. Compartilhe. Não espere para depois. Uma palavra de Deus pode mudar uma história. Uma palavra de Deus pode mudar um cenário. Uma palavra, basta uma palavra de Deus pode transformar e reverter o cativeiro de alguém. Basta uma palavra de Deus. E hoje nós temos a oportunidade, através das redes sociais, de convidar pessoas que podem ouvir uma palavra que vai mudar a sua história, a história da sua família, a história da sua casa. Pode mudar toda uma família. Uma palavra. Não perca esta oportunidade de lançar a semente da palavra de Deus. E queridos, eu quero compartilhar com vocês o que a Bíblia nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16.
Um texto muito conhecido e que hoje saltou aos meus olhos mais uma vez e sobre o qual eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E eu quero fazer uma pausa aqui. Quem você diz que Jesus é? Jesus perguntou para os seus discípulos: o que as multidões, o que o povo, o que as pessoas dizem sobre mim? Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo anda falando a meu respeito? Eles dizem que eu sou. Quem sou? E aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou outro dos profetas. Ok. E vocês? Quem dizem? O que vocês dizem a meu respeito? Eu quero perguntar a você nesta noite: quem é Jesus para você? O que você tem dito acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? E o texto continua dizendo que Simão Pedro lhe respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro disse: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa palavra que você está dizendo, Simão filho de Jonas, Simão Barjonas, essa palavra, quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porque Pedro, com essas palavras, trouxe a revelação de quem Jesus é. E ele deu testemunho disso. E para você? O que você tem dito para as pessoas sobre Jesus? O que você tem falado a respeito de Jesus? Quem é Jesus? O que você tem a dizer a respeito de Jesus? Que definição você daria nesta noite para Jesus na sua vida? Quem você diz que é Jesus? O interessante é que toda revelação traz consequências. Vou repetir. Toda revelação traz consequências. Pedro, Simão Pedro, ele teve uma revelação acerca de Cristo. E sabe que isso aconteceu? Ele trouxe consequências. E Jesus continua dizendo: também tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a consequência de uma revelação. Eu quero te perguntar: qual é a sua revelação acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Porque toda revelação traz uma consequência. Toda revelação traz uma consequência. E Jesus continua ainda dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo isso como consequência de uma revelação. Porque Jesus disse, não foi a carne, não foi o sangue que revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Qual é a sua revelação acerca de Jesus? Quem te fez enxergar? Qual a sua revelação? De onde vem a revelação que você tem a respeito de Jesus? Porque aquela revelação trará consequências, como aquela revelação trouxe para Pedro consequências. Por causa da revelação de Deus Pai acerca da pessoa de Jesus, Pedro foi constituído, foi estabelecido a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja. Entenda que baseado na revelação que Deus te dá, será estabelecida a consequência de quem você será. Pedro foi fundamento da igreja por causa de uma revelação. Toda revelação, escute, aprenda, anote, escreva, decore e viva isso. Toda revelação traz consequência. Qual é a revelação que você tem a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Qual a revelação que você tem a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo? O que é uma revelação? É uma palavra vinda do céu. A revelação que Pedro teve foi uma palavra vinda do céu, de Deus, para Pedro, sobre Jesus. Que palavra você tem do céu para dizer a respeito de Jesus? Que palavra, que revelação, que discernimento, que compreensão, que visão você tem a respeito de Jesus? E quem nos revela é a palavra. Que revelação a palavra tem trazido para você a respeito de Jesus? Que revelação a palavra tem trazido para você a respeito de Jesus? Pedro recebeu uma revelação do céu sobre Jesus. Nós estamos aqui, inclusive, para receber uma revelação da pessoa de Cristo na nossa vida. Quem é Jesus? O que ele representa? Qual é a sua visão sobrenatural, espiritual? Porque olha o que Jesus disse para Pedro. Não foi a carne ou o sangue que revelaram isso a você. Você recebeu uma visão do céu sobre Jesus? Porque a visão que mudou a história de Pedro não foi a visão dada pela carne ou pelo sangue, mas aquela vinda do Pai. E talvez você esteja me respondendo, eu não tenho nenhuma revelação sobre Jesus. Eis o porquê a sua vida não muda. Eu ainda não tenho nenhuma revelação sobre Jesus. Eis o porquê a sua vida continua a mesma. Eu ainda não recebi nenhuma visão, eu ainda não recebi nenhuma revelação, eu ainda não recebi nenhuma palavra do céu sobre a pessoa de Jesus na minha vida. Eis o porquê a sua vida não avança. Nós falávamos no início dessa live sobre Isaías 45, verso 2, que diz que é Ele que vai à minha frente, endireitando os caminhos tortos, mas Ele só vai à minha frente quando eu tenho uma revelação sobre quem Ele é. E muitos aqui não têm uma revelação sobre Jesus.
Porque revelação é algo que vem do céu, não é da terra. Jesus disse a Pedro, bem-aventurado, ou seja, abençoado você é. Porque quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas é o meu Pai. O Senhor está aqui para te dar uma revelação de quem Ele é. O Senhor está aqui para te dar uma revelação dos céus sobre a sua pessoa. E no momento em que você tiver uma revelação de quem Jesus é na sua vida, a sua vida será transformada. Como a vida de Simão Pedro passou a ser transformada, baseada numa revelação, porque toda revelação tem consequências. Pedro recebeu uma revelação do céu a respeito de Jesus. E isso trouxe consequências, porque ele foi estabelecido como pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Igreja esta, diante da qual as portas do inferno não prevaleceriam. Aleluia! E Jesus disse mais, eu te darei a chave do reino dos céus. E Jesus disse mais ainda, tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Tudo isso como consequência de uma revelação. E se você chegou aqui para me dizer, eu ainda não tive uma revelação dos céus sobre a pessoa do Senhor Jesus, então agora você acabou de identificar o porquê a sua vida ainda não mudou. Você acabou de identificar o porquê a sua vida ainda não teve uma verdadeira transformação. Você acabou de identificar por que os milagres ainda não começaram a acontecer. Porque quando você tem uma revelação, ela traz consequências. E a consequência de uma revelação é um milagre. Não é o inverso. Não vem primeiro o milagre, vem primeiro a revelação. Quem é Jesus para você? Ou qual foi a palavra do céu sobre quem é Jesus para você? Os céus revelaram a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa palavra foi dita num contexto onde ninguém sabia direito quem era Jesus, como o texto nos mostra. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias ou outro profeta, e Jesus não é nada disso. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E porque Pedro teve essa revelação, ele passou a ter uma nova história. Porque Pedro teve essa revelação do céu. Iniciou-se na vida de Pedro a consequência da revelação. Que começou, sabe que dia? No dia de Pentecostes. O primeiro a pregar o evangelho de forma poderosa foi Pedro. Isso, se você quiser, basta olhar depois o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, começou a pregar o evangelho. Tudo isso começou neste dia, quando Deus deu a Pedro uma revelação. Há pessoas aqui entre nós que têm ministérios, que têm dons, que têm chamado. Há pessoas escolhidas por Deus. Há pessoas que Deus preparou para o louvor da sua glória e separou para si. E alguns ainda perguntam, mas ainda não aconteceu. Não aconteceu porque você ainda não teve a revelação. E como é que eu busco a revelação? A revelação só se busca colocando o Senhor à frente. Ah, então eu devo colocar o Senhor à frente da minha vida? Sim. Através de uma vida no altar.
Porque ele indo à sua frente, ele vai endireitando os caminhos tortos. Há muitos que continuam andando em caminhos tortos, com portas fechadas, porque não receberam uma revelação. Mas esta noite é noite de buscar a revelação. Esta noite é noite de buscar a revelação. Esta noite é noite de ouvir e receber, e glorificar, e avançar. A palavra que o Senhor colocou em meu coração para hoje é esta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? O que foi que os céus disseram para você sobre Jesus? O que foi que os céus disseram para você sobre Jesus? Qual foi a revelação de Deus acerca de Jesus para você? E isso é pessoal. Isso é particular. É você e Deus. Veja que foi especificamente para Pedro que Jesus disse todas essas coisas. E foi Pedro que recebeu a revelação. Os outros 11, não falaram nada. Não tiveram revelação nenhuma. Não falaram nada. O que é que você tem a dizer? Não tenho nada a dizer, então vamos buscar. Vamos buscar. Como é que eu busco então essa revelação? Vida no altar. Como é que faz para ter uma vida no altar? Como é que faz para ter uma vida no altar? Altar é lugar de quê? De entrega, de sacrifício, de oferta. Então eu tenho que pegar a minha vida e colocar e entregar para Deus. Aí vem a revelação. Não tem revelação antes de uma entrega. Pedro aqui havia assumido um compromisso. Ainda haveriam quedas na vida de Pedro, sem dúvida. Ele ainda negaria Jesus, sabemos tudo isso. Mas ele já havia assumido um compromisso, mesmo com falhas. Depois daquela pesca maravilhosa, em que Jesus chamou e disse: vem comigo, siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Diz o texto que Pedro deixou tudo. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Pedro abriu mão de tudo. Deixou tudo de lado para seguir a Jesus. Ele deixou de lado. Isso está lá em Lucas capítulo 5. Está lá em Lucas capítulo 5. E veja que interessante. Tudo começou. Jesus falou assim: lance sua rede. Mais uma vez. Mestre, nós passamos a noite inteira sem nenhum peixe apanhar. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Essa é a questão. Deus está te dando uma palavra nesta noite. Lance as redes. Lance as redes. Você não tem lançado as redes. Você não tem ido navegar em águas profundas. Porque Jesus disse: faze-te ao largo. Ou seja, vá navegar em águas mais profundas e lance as redes. Deixa eu assumir. Em águas profundas, quem assume o controle é Jesus. Nas águas profundas, você não tem o controle total da embarcação. Você fica refém da correnteza. Deixa a correnteza do Espírito Santo te levar.
Deixa a correnteza do Espírito Santo te levar. Deixa Jesus assumir o controle do seu barco. Lance as redes. Você não tem lançado as redes. Você não tem lançado as redes. Você tem ficado quietinho com o seu barco na praia. Você não vai pescar com o barco na praia. Ninguém pesca coisa nenhuma com o barco fora d'água. Ah, mas o trauma de ter passado a noite inteira pescando sem apanhar nenhum peixe me fez tirar o barco da água. Eis o porquê você ainda não recebeu uma revelação do trono de Deus. Porque seu barco está na praia. Queridos, eu tenho que admitir, o meu barco também estava na praia antes dessa pandemia. Depois de muitas situações, de muitos episódios, de muitas idas e vindas, de muitas decepções, de muitas frustrações, eu tirei o barco da água, encostei ali num cantinho na praia e disse: aqui eu ficarei mais tranquilo. E quando começou a pandemia, quando começou a tal da pandemia causada pela Covid-19, e veio a quarentena, e veio tudo isso que nós já conhecemos, então o Senhor disse: lance as suas redes novamente. E eu ouvi essa voz do Senhor. Saí da praia, praia é zona de conforto. O barco na praia, ele está encostado no confortável, ali no banco de areia. E eu fui navegar. E comecei a navegar através das lives, e comecei a navegar através deste mar, deste rio, destas águas profundas. E o Senhor tem me trazido uma nova revelação. E essa nova revelação de quem Ele é na minha vida é que tem me levado. Escute. Essa nova revelação de quem Ele é na minha vida é que tem me levado ao milagre. Tem muita gente pedindo milagre, mas sem sair da praia. Tem muita gente pedindo, buscando milagre. Tem muita gente buscando resposta, tem muita gente buscando bênção, tem muita gente buscando sobrenatural, tem muita gente buscando, mas não tem uma revelação. E a revelação só vem quando você lança as redes. E as redes só podem ser lançadas quando você sai da praia. Quando você sai da zona de conforto. Quando você sai da acomodação. Oh, Senhor Jesus. Deus está convocando pessoas aqui nesta noite. Deus está convocando pessoas aqui nesta noite. Sim, você. Você que está perguntando aí, sou eu? Sim, você. A lançar as redes. Lançar as redes. Para que Ele te traga a revelação. E a revelação produzirá milagre. É você mesmo. Você está perguntando, mas sou eu? Sim, o Espírito Santo me manda te responder. É você. Você está buscando um milagre. E a resposta é, o milagre virá quando você tiver a revelação. E a revelação será uma consequência da pesca. Saia da praia. Saia da zona segura de conforto. E navegue. Navegue no oceano do Espírito. Quando se navega no oceano do Espírito Santo, a pesca é certa. Mas não há pesca com o barco na praia. Se Pedro não tivesse ouvido a voz de Jesus, se não tivesse dito, sob a tua palavra eu lançarei as redes, não teria pescado. Você, o Espírito Santo me manda te dizer, você não tem pescado porque não tem saído da praia. Eu quero te dizer, o Espírito Santo está tocando em você agora. E eu me coloco à sua disposição para conversar particularmente depois. Se você quiser, evidentemente.
Porque o Senhor já me revelou de quem se trata. Ele está te inquietando e te tocando, e você está sentindo isso ardendo dentro de você agora. Deu aí um suadouro danado. É o Espírito Santo dizendo que você tem que se mexer, que você tem que sair da praia. Você está esperando pescar, mas está com o barco na praia. Não se pesca na praia. Não se joga a rede na areia da praia. O Senhor quer que você coloque o seu barco no mar. Porque no mar, no oceano do Espírito Santo, você vai pescar revelação e milagre. É você mesmo. Exatamente. Ah, mas essa palavra. Você veio aqui com uma expectativa de ouvir a palavra, essa palavra. Lance sua rede nas águas profundas. Lance sua rede no oceano do Espírito Santo. Ah, mas eu passei até aqui, você não estava debaixo de uma direção do Espírito Santo. A direção é dada neste dia que se chama hoje. Sábado, 29 de agosto de 2020. Neste dia que se chama hoje, o Espírito Santo me manda te dizer: lance suas redes. Navegue. Saia da praia. Saia do conforto. Saia do banco de areia. E venha navegar. E venha navegar. E eu te farei, diz o Senhor, pescador de homens. E eu te farei, diz o Senhor. Pescador de homens. Você tem indagado, oh Deus, você tem indagado por que está passando por isso. Você tem perguntado por que está passando por isso. E o Senhor me manda te dizer: sou eu que estou te preparando para se tornar pescador de vidas. Sou eu que estou te preparando. Sou eu que estou trabalhando. O milagre que pedes se dará quando pescares nos meus oceanos. Essa palavra, você veio em busca de uma resposta. O Senhor te diz nesta noite que essa palavra é a resposta que você pediu. Você dobrou os joelhos, você clamou a Deus, você chorou diante do Senhor com os seus joelhos dobrados e pediu uma prova, e pediu uma resposta, e pediu uma confirmação. E o Senhor está te respondendo: esta é a confirmação que você pediu. Lance sua rede nas águas do Espírito. Eu estou te preparando para pescar. Grande pesca. Grande fruto. Grande bênção. Grande vitória. Grande milagre. E salvação de muitos. Tenho planos, tenho projetos, tenho propósito
e chamado na sua vida. Por que ainda duvidas? Por que ainda questionas? E por que ainda tens medo? Chegou a hora de pescar. Chegou a hora de lançar as redes. Chegou a hora de navegar. Tire o barco da praia. O seu barco, o lugar dele não é na praia. O lugar dele é no oceano do Espírito de Deus. Não insista, porque o deserto na sua vida não terminará enquanto não fizeres a minha vontade. O deserto na tua vida não terminará enquanto não fizeres a minha vontade. Oh, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no coração dessa pessoa. E ela sabe quem é. Não resista. Não insista. Não fuja, nem lute. Obedeça e viverá um milagre. Queridos, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite. De bênção, de revelação e de vitória. O que os céus têm revelado a respeito de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que a presença do Senhor seja contigo. Eu espero você daqui a pouquinho, à meia-noite, para o nosso clamor. E se Deus falou com você, e eu sei que falou, não resista não. Deus te abençoe. A gente volta à meia-noite para clamar. Fica com Deus e até mais tarde. Tchau, tchau.